2 de novembro de 2017. Grêmio é derrotado em casa pelo Barcelona de Guayaquil, mas vantagem obtida no jogo de ida garante os brasileiros na decisão da Libertadores. Flamengo busca empate heróico contra Fluminense e está na semifinal da Copa Sul-Americana. Tricolor carioca termina o ano sem conseguir vencer o maior rival. É semana de derby. Gazeta Esportiva conversou com 2 volantes que fizeram história em Corinthians e Palmeiras. No Corinthians, Fábio Carille volta a treinar com Cleison e Camacho entre os titulares. Mas lateral Fagner sente o tornozelo, deixa a atividade e passa a ser dúvida para o clássico de domingo contra o Palmeiras em Itaquera. Discurso no Palmeiras agora é ambicioso: vencer o Corinthians para sonhar com o título brasileiro. E ainda as últimas informações de Santos e São Paulo e os destaques da Champions League. Olá, boa noite! Com o clássico Corinthians e Palmeiras chegando, o Gazeta Esportiva começa a aquecer o derby que pode definir os rumos do Brasileirão. Ontem você viu aqui um comparativo entre os artilheiros Jô e Borja. E nessa quinta você pode acompanhar a opinião sobre esse jogão de 2 ídolos da torcida, Zé Elias e Amaral. A reportagem é de Alexandre Silvestre. Zé Elias é Corinthians de berço, mano. Onde eu fui, pelo mundo todo mundo, quando pesquisava, quando falava, o meu apelido, né? Por que Zé da Fiel? Amaral foi do bando de loucos no passado, capiche? Quando era pequenininho, eu era corintiano, né? Depois, a passar a jogar no Palmeiras, você passa a ter aquela identificação, né? Você pega amor à camisa, amor ao clube, né? Virou a casaca? Coisas da profissão. Ganhou bastante pelo Palmeiras. Bicampeão brasileiro, tri-paulista. E para começo de conversa, ajudou a tirar o Verdão da fila em 93, justamente contra o rival do Parque São Jorge. Marcando muitos adversários. E levando alguém com ele pro chuveiro. Até hoje não sei porque eu fui expulso naquele jogo na final contra o Corinthians, né? Saiu uma confusão lá, o Tonhão empurrou o Moacir, eu era juvenil, fui do lado lá empurrar, e o juiz falou assim: expulso você e o Moacir. E o Zé da Fiel? Nasceu no Timão, cresceu e se desenvolveu no terrão. E agrega o apelido ao nome com muito orgulho. Talvez o maior título que ostenta. Me dá orgulho e ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente sabe da importância da torcida para o Corinthians, a gente sabe da história da torcida do Corinthians e você representá-la, né? Carregando o nome nas costas. Hoje o Zé é comentarista, mas se fosse o Carille... Especificamente nesse momento, é a questão da mudança de alguns jogadores, que eu acredito que elas são necessárias até para mudar um pouquinho a forma do time que joga e aquele que sai para tentar motivá-lo a voltar a jogar o que era. São algumas estratégias que a equipe do Corinthians precisa analisar um pouco para tentar mudar, para sair um pouco desse sistema de jogo que já está previsível e justamente prejudicando os determinados jogadores que fizeram a diferença. E na dividida verbal, Amaralzinho e Zé Elias. Quem leva o derby de domingo em Itaquera? Eu acho que esse jogo vai ser 1-1. Eu acho que vai dar empate. O clássico tudo pode acontecer. Eu acho que o Corinthians tem uma pressão extra que pode pesar na hora do jogo. Vamos ficar de empate, então? Eu acredito que sim. Sei. Empata, né? Abram o olho, hein, palmeirenses e corintianos? A briga tá aberta, até pro próprio Santos. Santos, Palmeiras e Corinthians, todos 3 têm a possibilidade de ser campeão brasileiro. Então, Corinthians e Palmeiras que abram o olho, porque o Santos pode ser a surpresa? Eu não consigo abrir o olho, né? Mas que eles possam abrir o olho, porque Santos vem nadando aí.
Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Dizia isso ontem. Estamos falando muito de Corinthians e Palmeiras, e o Santos, ninguém aposta nada. E isso pode ser favorável ao time santista, que não tem esse peso, essa responsabilidade. Preste atenção no que dizia o Zé Elias. Zé Elias falava da pressão sobre o Corinthians, que joga em casa com o apoio da torcida, que tinha uma vantagem gigantesca e essa vantagem agora é pequena, embora ainda significativa. Mas essa pressão também existe do lado palmeirense. O Palmeiras sabe que precisa vencer o Corinthians para continuar sonhando com o título. E se não vencer o Corinthians, esse título vai ficar cada vez mais distante. Então, se o Corinthians está pressionado, o Palmeiras está pressionado. E o fruto dessa pressão a gente viu na performance dos dois times. O Corinthians contra a Ponte, ansioso, nervoso, difícil de acertar o pé. E o Palmeiras contra o Cruzeiro, que embora não tenha jogado mal, viveu momentos assim de muito nervosismo, era um nervosismo nítido. O Santos acabou de trocar de técnico, que eu acho até que foi uma troca injusta, a gente vai poder falar mais do Santos daqui para frente, mas não tem esse peso. Então eu acho que pode levar vantagem, principalmente se acontecer o resultado que tanto o Zé Elias como o Amaral apregoam, empate. Alguém vai dizer assim, está em cima do muro, mas é um resultado plausível. Talvez o resultado, digamos, possível não, talvez o mais previsível pelas forças, pelas condições, pelas circunstâncias. Eu acho que o empate é um bom palpite, Chico. Boa noite. Bom, boa noite, Celso, boa noite, minha querida Paulinha. Oi. Paulinha Vilhena, hoje está aí super, até de preto e branco, eu gosto dela, que ela vem com a roupa certa trabalhar, né? Bom, mas foi opinião, não tô falando nada, hein? Não tem nada a ver, ela torce... É só uma cor, né? É só uma cor. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, gente, eu não vou pôr o Santos na parada ainda, porque o Santos está um ponto atrás, né? Então ainda não está na disputa. Vamos falar de Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians, entendam bem o que eu vou dizer. É um clássico diferente, é um clássico singular. Por que é singular? Porque sempre ganha quem está pior. É uma coisa impressionante. Se você pegar os últimos jogos que aconteceram entre Corinthians e Palmeiras, você vai ver o seguinte, que o Corinthians estreou no Campeonato Paulista contra o Palmeiras em Itaquera. O Palmeiras massacrou o Corinthians e o Corinthians ganhou 1-0, gol do Jô, no último minuto de jogo. Daí, o Corinthians embalou, foi campeão paulista. Começou o Campeonato Brasileiro, Corinthians lá entre os primeiros, vai, não vai, ganhando, jogos surpreendendo aqui, surpreendendo ali, foi jogar em Palmeiras. Arena lotada, lá, a W Torre lotada. E aí o que aconteceu? 2-0 para o Corinthians. Então, o que acontece hoje? Hoje, o Corinthians entrou em decadência, é visível isso, né? E o Palmeiras entrou numa ascendente, 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. Então o Palmeiras hoje, tecnicamente, está melhor que o Corinthians. Resultado do clássico, pela lógica que não tem lógica, né? Pelo paradoxo. Sabe o negócio do coelho e a tartaruga e o lá do Zenon de Eleia, e quem ganha a corrida é a tartaruga e não o coelho? Conta isso agora. Então, pois eu não vou contar, mas acontece isso no cálculo lá do Zenon de Eleia, num exercício filosófico matemático. Muito bem, o Corinthians é o favorito, porque o Corinthians está pior que o Palmeiras. Então, toda vez que acontece isso, por exemplo, o São Paulo e Corinthians, ganha quem está melhor. Fim. O Corinthians empatou com o São Paulo no sufoco, uma bobeada de marcação, o Cleison foi lá e empatou o jogo, mas o São Paulo jogou melhor. Então, quer dizer, é diferente. O clássico Corinthians e Palmeiras não tem favorito exatamente por isso. Nem sempre que está melhor ganha. Sim. E não é porque o Corinthians tem 5 pontos na frente do Palmeiras que ele é o melhor. Hoje ele vive um problema técnico e muito difícil de resolver. Mas vai ganhar do Palmeiras, pela lógica que não tem lógica. Vamos ver. Antes de mais nada, eu queria agradecer, né, ao Amaral e ao Zé Elias, que trabalha na ESPN e foi liberado pra gente. E agora, essa reta final do Brasileirão promete muita polêmica. Segundo o portal UOL, o Cruzeiro recebeu uma mala branca para atrapalhar a vida do Palmeiras na última segunda, no empate por 2-2 no Allianz Parque.
Ainda, segundo o site, o valor recebido pelos atletas cruzeirenses chegou a R$50 mil. E o fato foi confirmado... 500 mil reais. E foi confirmado por 5 atletas do time mineiro. Porém, o portal não deixa claro quem teria enviado o valor. A diretoria do Cruzeiro nega que tenha havido qualquer incentivo, assim como a diretoria do Corinthians, que seria o maior interessado no tropeço do rival. Hoje, através de seu Twitter, o meia Thiago Neves não negou a existência da suposta mala branca, mas disse que o elenco cruzeirense não precisa de motivação para ganhar os jogos e que o time sempre entra para vencer. E é por isso, o que vocês estão pensando sobre esse assunto, hein? Quer fazer a enquete? Vamos fazer a enquete. Vamos fazer primeiro? Tá bom. Vamos fazer a enquete. Então é o seguinte, a gente quer saber o que vocês de casa pensam sobre esse assunto. Por isso, participe da nossa enquete. Você aprova, então, o uso da mala branca no futebol? Sim ou não? Para votar, é só acessar o site, que você já conhece, gazetesportiva.com, e dar a sua opinião. Vocês aprovam ou não aprovam? Eu não aprovo, vou explicar por quê. Ainda é uma discussão jurídica se é um artifício legal ou se é ilegal. Né? Claro, ilegal é você comprar alguém para entregar o jogo. Agora, esse incentivo, essa gorjeta, essa caixinha, pode até não ser, digamos, ilegal, mas é imoral. Sabe, o jogador do Cruzeiro, ele já ganha bem, já ganha o suficiente para fazer o trabalho dele. Então não precisa de incentivo nenhum, não precisa de apoio nenhum. Uma coisa é o próprio clube dar um incentivo, uma premiação para coroar um bom trabalho. Agora, você receber um dinheiro externo de outro clube interessado na sua motivação, eu não acho isso legal. Seria um suborno? Não, para mim não é um suborno, mas é uma espécie de um doping moral. Sim. Que eu acho que jogador profissional não precisa. Quem é profissional não precisa de nenhum, né, de nenhum mimo, de um presente para fazer melhor o trabalho que já lhe cabe como obrigação. É verdade. Entendeu? O mimo poderia ser a comemoração do gol. Ninguém precisa chegar, Paulinha, eu vou te dar um dinheiro a mais para você apresentar bem o programa. Bom, se quiser me dar, fico muito agradecida. Já derrubou a minha tese. Paulinha, Diga. Não tem cabimento essa notícia. Não tem cabimento, é uma notícia falsa. Se você tem que analisar o jogo, o que aconteceu durante o jogo. O primeiro gol do Palmeiras foi contra, então quer dizer que o Juninho recebeu mala branca para fazer gol contra? Então não é branca, é preta. Quer dizer, não tem lógica pelo que aconteceu no jogo. Não tem lógica. O Palmeiras começou, tremeu diante do Cruzeiro, porque o jogador dele fez gol contra aí. Como é que o cara faz gol contra? Quem ganhou mala branca aí? Jogadores do Cruzeiro ou o Juninho ganhou mala preta para fazer gol contra? Não tem pé nem cabeça essa notícia. Não tem pé nem cabeça. Agora, se alguém deu 500 pau por fora para os jogadores do Cruzeiro, com certeza não foi clube nenhum. Deve ter sido algum político, que lá em Minas está cheio de gente na Lava Jato. Você pode escolher. Você pode escolher. Está cheio de político voando mala de que... Você está insinuando que pode ter sobrado uma mala. Sobrou uma mala. Sobrou uma mala. Com ela. Apareceu lá. Vai ver que é aquelas lá do Aécio que estavam voando aí de 500 mil reais. Por que 500 mil reais? Coincide com o dinheiro que estava na mala do Aécio. Então, eu acho assim, que isso aí é especulação. Não condiz com a realidade do jogo. O Cruzeiro jogou sim, jogou um futebol normal, um futebol que na verdade, quem falhou foi o Palmeiras, não foi o Cruzeiro. Não condiz com a realidade do jogo. Gol contra do Juninho. Então, sabe, calma. Essa matéria diz, Chico, que alguns jogadores confirmaram. Sim, então, eu acho o seguinte, isso é para pôr fogo, lenha na fogueira do clássico. Agora, sobre a mala branca. Que não é nenhuma novidade no futebol, não é? Não é novidade no futebol. Mas eu, por exemplo, acho que é suborno branco. Sabe o que é suborno branco? Quer dizer, você recebe de uma outra, de um outro clube que não é o seu, para ganhar um jogo que não tem nada a ver com você. Então, quer dizer, fica esquisito. Fica estranho. E parece que eles não tinham capacidade para ganhar sem isso, né? Agora, fico com o Mano Menezes. Ganhar é o pressuposto do esporte. Agora, não precisa de incentivo para ganhar. Foi o que o Mano Menezes falou depois do jogo. Falaram só do Palmeiras, ninguém falou que o Cruzeiro estava aqui. Eu mostrei todos os jornais, todos os comentários para todos eles e falei, agora vocês que sabem, ou vocês jogam contra o Cruzeiro, ou contra o Palmeiras, o que vocês sabem, ou vocês entregam para o Palmeiras. Já está dizendo que o Palmeiras vai passar com facilidade pela gente, vai disputar o título. Quer dizer, o Mano Menezes foi no psicológico dos caras.
Eu não acredito em mala branca nesse jogo, pelo que foi história do jogo. Essa notícia para mim é plantada. Eu não vou dizer que é falsa, mas é aquelas coisas que o cara ouve e fala. Né? E esses 500 pau, se apareceram, não é do futebol. Deve ser alguma mala perdida aí de Brasília. Lá. O Corinthians tem dinheiro para mandar incentivo para o Cruzeiro? Não tem dinheiro para pagar o salário atrasado? Está tudo atrasado? Pô, que sacanagem. Mas sou contra a mala branca. Já está super entendido. É. Eu acho todo mundo aqui. O assunto agora é a Libertadores da América. O Barcelona de Guayaquil aprontou novamente aqui no Brasil, mas o Grêmio segurou a vantagem. Agora enfrenta o Lanús da Argentina na grande decisão. Vamos ver. O Grêmio recebeu o Barcelona de Guayaquil em Porto Alegre e mesmo perdendo por 1-0 após esse gol de Jonathan Alves, conseguiu a classificação para a final da Libertadores. Os jogos decisivos serão contra o Lanús, da Argentina, nos dias 22 e 29 de novembro. O mais importante de tudo, o Grêmio está na final. Uma partida de Libertadores, ela não se define em 90 minutos. São 180 minutos, dividido em 2 partidas de 90, e o Grêmio levou a melhor. Acho que o mais importante é isso, a gente conseguiu um belíssimo placar no Equador. Hoje, infelizmente, nós perdemos o jogo por 1-0, mas no total da partida foi 3-1. O que vale é passar de fase. Então, quem está na final é o Grêmio. Eu assisti o Lanús jogar já, é aquilo que eu falo, principalmente se tratando de uma equipe argentina. Se chegou, tem qualidade, vai ter todo o nosso respeito. Mas pode ter certeza que o Lanús também respeita bastante o Grêmio. Então, o Lanús tem pontos fortes, tem pontos fortes. Tem pontos fracos também. Da mesma forma que o Grêmio. Fica difícil você esconder uma coisa hoje em dia de uma equipe para outra. Mas o importante é que a gente vai se preparar. Não é que o Grêmio tem obrigação de vencer o jogo em casa. Agora, a gente vai trabalhar para a gente sair com uma vantagem. Jogando dentro de casa, a gente vai procurar ter essa vantagem. Mas não tem o gol qualificado. Então, tem que ir com calma. Vamos pensar, procurar neutralizar as jogadas fortes do Lanús, treinar bastante, procurar, como já falei, fazer o resultado aqui, mas não é que seja uma obrigação, porque é uma partida de 180 minutos, dividida em 2 de 90. Se der para fazer aqui, ótimo. Se não der, a gente vai brigar com eles pelo título lá na Argentina mesmo. Olha, Chico, quando o Barcelona fez 1-0, confesso que eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Será que o Barcelona vai promover a hecatombe em Porto Alegre? Eu lembrei de você. Lembrou, né? Lembrei. Pois é, mas aí ficou só no susto mesmo. O Barcelona joga muito bem fora de casa. Veja o feito desse time do Barcelona. Eliminou o Santos, vencendo fora. Na fase classificatória, ganhou do Botafogo. Ganhou do Botafogo. Eliminou o Palmeiras no Allianz Parque, foi nos pênaltis, mas eliminou o Palmeiras. E venceu o Grêmio em Porto Alegre. Quer dizer, venceu o Grêmio em Porto Alegre, que com casa cheia não é para poucos, não é para os fracos. Esse ano aqui o Corinthians, o Avaí também já conseguiram. Sim, mas né, num jogo de mata-mata é outra história, né, Chico? De qualquer forma, o Grêmio está na final, era o previsível, era o previsto, contra o Lanús e a decisão na Argentina. Então, o que torna esse primeiro jogo em Porto Alegre fundamental. Lá, Chico, é uma guerra. É uma guerra jogar na Argentina, ainda mais final de campeonato. Não vai ser fácil. Portanto, se o Grêmio conseguir construir uma boa vitória, uma boa vantagem de pelo menos 2 gols, aí vai tranquilo. Se não vencer, vai se complicar. Bom, primeiro sobre o jogo de ontem. O Grêmio levou um vareio de bola. Levou um vareio de bola do Barcelona. Não conseguiu passar do meio campo no primeiro tempo. No segundo tempo foi um pouco mais para frente, mas também não deu trabalho nenhum para o goleiro adversário. Nenhum. O Barcelona de Guayaquil deu um show, mandou a bola na trave. Foi um negócio incrível. Se aquela bola na trave entra, complicava, porque era 10, 15 minutos do segundo tempo. Então aí, talvez o Barcelona fosse até buscar nos pênaltis. Então eu acho assim, o Grêmio ontem mostrou, e é o melhor time do Brasil, o Grêmio, hein? Na minha opinião, tecnicamente é o melhor. Eu também acho. Então, para você ver o nível do futebol brasileiro, como está ruim o nível do futebol brasileiro. Quer dizer, o melhor time do futebol brasileiro ganhou de 3 lá fora, mas perdeu de 1 aqui dentro. Em casa. E levou um sufoco, levou um baile. Não viu a cor da bola. No primeiro tempo, se o Barcelona de Guayaquil tivesse feito 1 ou 2, estava normalíssimo. Porque o Grêmio jogou como se fosse o Juventus da Javari, aqui no meu tempo. Jogou na retranca.
e tentando fazer um contra-ataque. E o Grêmio jogou sem centroavante, porque o Barrios machucou na hora H, e aí teve que improvisar. E o tal do Cícero, o tal do Cícero, só para completar, perdeu 2 gols que nem o Celso, que tem o joelho todo estourado, que nem o Ronaldo Fenômeno, perdia, cara. Ele perdeu 1 gol de cabeça no primeiro tempo. Artilheiro, tá pensando. E o segundo, ele entrou sozinho na área e chutou em cima do goleiro. Quer dizer, é um cara sem qualidade. Ou está envelhecido, sei lá. E o São Paulo fez muito bem de mandar embora, porque depois de ontem, o Grêmio quase perde o campeonato por causa dele. Pois é. Agora vamos falar, tem 2 partidas ontem pela Sul-Americana. Na Argentina, Racing e Libertad não saíram do 0-0 e a vaga para a semifinal acabou ficando para os paraguaios. Já no duelo brasileiro, o que não faltaram foram gols no Fla-Flu 3-3 e classificação do Flamengo. O Fluminense precisava vencer o Flamengo para continuar vivo na Sul-Americana e logo no começo da partida, Lucas abriu o placar a favor do tricolor. Ainda no primeiro tempo, Diego cobrou falta com maestria e deixou tudo igual no Maracanã, 1-1. Mas aí brilhou a estrela de Renato Chaves, ou melhor, a cabeça do zagueirão. Com 2 gols em jogadas aéreas, um no primeiro tempo e outro na etapa final, o Fluminense abriu 3-1 e caminhava para a classificação. No entanto, para o rubro-negro bastava o empate e a reação começou depois que Everton Ribeiro deu um bonito toque para Felipe Viseu tocar na saída de Diego Cavalieri. O gol de empate do Mengão saiu da cabeça de William Arão. Final, Flamengo classificado para as semifinais, 3. Fluminense também 3. Parabéns para los atletas, para todo el equipo por esa entrega, por esa mística. Pienso que Flamengo demostró hoy que es fiel a su historia, con mucha raza, mucho carácter, ante un rival muy difícil. Y bueno, creo que estos juegos son así muy intensos, frente a un rival también que tiene muchas bondades. Todas vez eles empatam conosco no final. Não tem muito o que explicar não, cara. Perdemos uma bola no primeiro gol, tomamos o gol, perdemos uma bola no segundo que eu nem vi, aí eu fui informado, hein? Tomamos o gol e o terceiro uma falta que foi marcada pela bandeirinha, que não foi falta nenhuma. O tipo de jogo, da maneira que estava. É a única coisa que eu reclamo da arbitragem depois dos 4 minutos. 6 substituições. Só o goleirinho ali, para bater um tiro de meta, para o amarelo, aquela coisa, foram mais 2 minutos, 1 minuto e alguma coisa. É isso. Bem muito explicar, não. Mais uma vez eles conseguiram empatar com a gente. Celso, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu também tive a oportunidade de ver esse jogo. Que foi falta, foi. Que foi falta, foi. E se você olhar direito, o Diego Cavalieri está mal colocado. Eu estou desconfiado que no primeiro gol do Diego, ele armou a barreira do lado errado. Ele deu o canto forte que o Diego bate, para o Diego colocar a bola, e ele ficou bem para cá. Nem no meio do gol ele ficou, estava mal colocado. Então, quando entrou o gol de empate, o Fluminense deu uma bambeada. Mesmo assim, o Fluminense com o sub-20 em campo lá, olha, ele demora para chegar na bola demais. Não, mas aí, mérito do Diego, né, Chico? Não é mérito do Diego, ele chutou uma bola que dá para pegar. Qualquer goleiro, eu não sei o que deu na cabeça do Cavalieri, eu sei lá, esse Fluminense também, não sei como é que é você jogar com você já experiente, o Diego Cavalieri é um cara experiente, e de repente tem lá meia dúzia de jogadores sub-20, é duro, cara. Você fala uma coisa, os caras entendem outra. Ou você, ó, quer ver, ó, eu acho que ele armou a barreira do lado errado, ele tinha que pôr a barreira do lado de lá. Ele deu o canto forte, ele devia ficar no canto que o Diego estava, chutou, e a barreira do lado de cá. Ele deu o canto bom pro Diego chutar. Então aí acabou o jogo, cara. Empatou, o Flamengo tem muito mais time que o Fluminense, e mesmo assim classificou na Bacia das Almas. Chico, não sei, quando tomou o gol, eu imaginei que o Fluminense pudesse sentir mesmo, até porque o Flamengo era favorito. Mas aí você faz 2-1, você faz 3-1, e você deu um empate depois. É um time de garoto, time de garoto bem, mas teve a classificação nas mãos. Né? Então foi por erro individual, como o próprio Abel disse. Agora, discordo dele quando ele fala da falta. O que não podia era fazer uma falta naquele momento, naquela posição. É verdade. Já permitir que o Flamengo levantasse uma bola na área. Foi castigado o Fluminense, o Flamengo ratificou o favoritismo,
Foi uma classificação histórica, porque perdia por 3-1, e aí fica esperando o vencedor de Júnior Barranquilla e Sport. O Sport perdeu a primeira partida em casa por 2-0, portanto, o time colombiano deve cruzar o caminho do Flamengo nas semifinais. E você reparou que o Flamengo está ganhando tanto do Fluminense quanto o Corinthians está ganhando aqui do São Paulo. Será que é uma sina? Do São Paulo ou do Palmeiras? Não, o Corinthians está ganhando do São Paulo, assim como o Flamengo está ganhando do Fluminense. Pode ser uma sina, mas eu pensei que você tivesse fazer alguma alusão ao clássico de domingo. Não, não quero fazer clássico, não. Estou fazendo o tricolor carioca. Está levando um cacete do maior time de torcida do Rio de Janeiro, que é o Flamengo. E aqui o tricolor paulista não consegue ganhar do Corinthians, né? Faz um certo tempo. Né? E também está levando pau toda hora. Então, quer dizer que é uma coincidência. Não é o ano dos tricolores, a não ser o Grêmio, né, que está passando. Uma dica para você muito legal. Ó, você quer receber as novidades do seu time no Facebook? Sim, claro, todo mundo quer. Então vai lá na página do Facebook da Gazeta Esportiva, clique no botão enviar mensagem e selecione a opção receber novidades. Prontinho, aí é só escolher o seu clube do coração e todo dia, logo cedinho, nós vamos mandar uma mensagem com as últimas novidades do seu time. Agora ficou super fácil de saber e ficar por dentro de tudo que está rolando. Vamos lembrar aqui a nossa enquete de hoje? Então, você aprova o uso da mala branca no futebol? Sim ou não? Para votar é só acessar o site gazetesportiva.com e dar aí a sua opinião. Sim ou não, hein? Vamos ver. No sábado, o Santos recebe o Atlético Mineiro na Vila Belmiro no primeiro jogo sem o técnico Levir Coupe. Elano, que vai comandar a equipe até o final do ano, quer recuperar o DNA ofensivo do time. Em 31 rodadas, foram apenas 33 gols marcados nesse Brasileirão, uma média pouco maior do que 1 gol por jogo. Segundo Elano, é preciso resgatar a história do clube para vencer e ganhar títulos. O Santos é o time com mais gols na história do futebol mundial, com mais de 12 mil bolas na rede. E aí, o que vocês acham? Acham que a postura do Elano está correta? Bom, o Elano, às vezes que ele assumiu o time do Santos, né, o Santos até que deu uma melhorada, nem tanto do ponto de vista do futebol apresentado, mas em termos de resultado. Porque ele arma mesmo uma baita de uma retranca, põe o time lá atrás para não tomar gol. Quando a fase não é boa, eu acho que esse é o primeiro recurso mesmo a ser feito. Por mais que as pessoas torçam o nariz, primeiro é não perder para recuperar a confiança, para depois, um pouco mais confiante, tentar alguma coisa. Eu acho que erra quem tira o Santos da briga pelo título brasileiro. Eu acho que é um erro que pode ser fatal. O Corinthians tem a faca e o queijo na mão, o Palmeiras ameaça, mas o Santos está vivo ainda. Vamos imaginar que Corinthians e Palmeiras empatem no final de semana. É um resultado viável, talvez o mais provável. E o Santos vence o Atlético, Chico. Em relação ao Palmeiras, o resultado é bom para o Corinthians, mas aí o Santos diminui para 4 a diferença. Então passa o Palmeiras e encosta mais no Corinthians. Eu vejo o Santos ainda vivo na briga, sim. Isso aí no campeonato, evidentemente, quando tiver chance matemática, ele vai estar vivo. Não, mas eu acho viável mesmo, independentemente da matemática. E aí eu já não acho, porque... Pelo futebol apresentado. Pelo futebol apresentado. O Elano, em tese, está certo. O DNA do Santos, como diria o Luiz Álvaro, que já faleceu, era um DNA ofensivo, né? Então, por isso que ele fez questão de manter o Neymar, segurou o Ganso, quanto pôde, né? Mas o Elano, eu acho que é muito mais discurso do que realidade. Foi um discurso para a torcida, né? Não foi o que a gente viu. Não é o que a gente viu esse ano. Durante todo esse ano. E olha que o Dorival Júnior é muito mais técnico que o Elano, né? Acho que é a primeira vez que ele vai ser técnico. Nunca foi, tipo o Rogério Ceni, né? Então é uma grande surpresa. Né? Foi interinamente, mas o Milton Cruz, como era no São Paulo. Nunca assumiu efetivamente o cargo. Então, quer dizer, é diferente. Mas vamos lá, vamos ver o que ele vai poder fazer. Agora, eu acredito numa vitória do Santos contra o Atlético, por uma simples razão, porque vai estrear o Elano. E os jogadores que são sem vergonha, né? O jogador geralmente é sem vergonha, para justificar a queda do Levir Coupe, eles vão se matar em campo para ganhar do Atlético. Se vão conseguir, eu não sei, mas vão se matar em campo, vão. Sem mala branca, viu? Voltando a falar do clássico entre Corinthians e Palmeiras, no Verdão, parece que a ambição para esse campeonato atingiu novos patamares. A academia de futebol amanheceu de portões fechados, mas apenas para a imprensa.
O Palmeiras preferiu a privacidade nesta quinta-feira, antes do clássico com o Corinthians. Clássico que fez os jogadores mudarem o discurso. Se antes era pela vaga na Copa Libertadores, agora o desejo é o título do Campeonato Brasileiro. Um mês atrás a gente estava a 17 pontos do Corinthians. E hoje a gente está a 5 pontos, faltando 7 rodadas. Acho que tudo pode acontecer ainda, mas tudo passa por domingo. A gente espera que a gente possa fazer um grande jogo domingo e diminuir essa diferença aí para 2 pontos. Briga pelo título com as duas equipes em momentos diferentes na parte técnica. Mas será que alguma das duas equipes vai entrar mais pressionada para esse clássico? Acho que a parte deles, né? Porque até algumas rodadas a gente estava 17 pontos deles e agora a gente está a 5. A gente tem grande possibilidade de fazer um grande jogo lá, de vencer, diminuir para 2 ainda a vantagem. Aí pra gente ver nessas últimas 7 rodadas aí, ver o que a gente pode fazer de melhor pra gente conquistar nossos objetivos. O Palmeiras volta a treinar nesta sexta-feira aqui mesmo na academia de futebol e só aí o técnico Alberto Valentim vai decidir se o volante Bruno Henrique retorna à equipe depois de cumprir suspensão automática. Da academia de futebol do Palmeiras, Adriano Dolfi para a TV Gazeta. Ô Celso, você me permite falar antes? Pode falar o que você quiser. Que o Dudu... Tem carta branca, ainda mais Corinthians e Palmeiras. Muito obrigado. O Dudu parece um disco furado, né? Ele repetiu 500 vezes nessa entrevista a seguinte frase. Bom, o Palmeiras está a 5 pontos, já teve a 14. 17. A 17, agora estamos a 5 e se ganhar vamos chegar a 2, atrás do Corinthians. Aí depois ele voltou a repetir o mesmo discurso, voltou, tudo que perguntava para ele batia nessa mesma tecla. Resultado. E você sente que há um tipo de pressão sobre o Palmeiras. Claro tipo de pressão sobre o Palmeiras. Se há sobre o Corinthians, também deve haver. Tem que jogar em casa, tem que ganhar, não pode decepcionar a torcida. Já venderam aí mais de 42 mil, 43 mil ingressos. Quer dizer, pode ser que haja uma quebra de recorde. E já chegou a 1 milhão de torcedores lá no Corinthians esse ano aqui. No ano. No mais ano. uma vez, no ano passado também estourou essa marca. Estourou essa marca. Então quer dizer, é o tal negócio. O Palmeiras está pressionado também. Então, e se tomar o primeiro gol, como é que vai fazer? Vai reagir? Não vai reagir? Vai ter gol contra de novo? Então, quer dizer, é complicado. Então, o clássico não é tão matemático assim, vai mais naquilo que eu falei no comecinho. Não tem lógica. Não tem. É curioso você analisar essa pressão sobre o Palmeiras, porque ela existia muito no começo da temporada. Pelo investimento, por tudo que fez. De repente, o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil, eliminado da Libertadores América e o Campeonato Brasileiro também, 17 pontos atrás. Quem apostava? Então, no Palmeiras, a ordem era pensar numa Libertadores para fazer um trabalho melhor no ano que vem. De repente, se aproxima tanto do Corinthians e se torna real essa possibilidade de título. Então, toda aquela pressão do começo do ano, ela volta agora. Ela volta agora e ela é maior, por quê? Só para concluir meu raciocínio. Porque se o Palmeiras tivesse vencido o Cruzeiro, ia chegar no Clássico vencendo o Corinthians, ponto, era um novo líder, só dependia dele. Agora, como empatou, tem que vencer o Clássico para ter sobrevida. Ai, que nervoso que vai Pois é, se não vencer, tá fora. Então, eu acho que essa pressão é grande do lado corintiano, que você vai falar agora, ela é tão grande do lado palmeirense. Obrigada, exatamente isso. Agora vamos ver como o Corinthians está se preparando para esse grande clássico. Nessa quinta, o técnico Fábio Carille pode ter ganho um desfalque bem importante. Acompanhe na reportagem de Jonas Campos. Lá no fundo, longe da imprensa, em um dos últimos campos do CT Joaquim Grava, Fábio Carille voltou a trabalhar com Cleison e Camacho nas vagas de Jadson e Maicon. Mudanças prováveis no time do Corinthians para o clássico de domingo. A preocupação do dia ficou por conta de Fagner, que sentiu o tornozelo ainda no início da atividade e deixou o gramado mancando, acompanhado por um dos médicos do clube. Léo Príncipe entrou no setor e será o substituto caso o lateral titular não tenha condições de jogar o derby. Uma outra notícia que preocupa é em relação ao atacante Jô, denunciado pelo STJD por conta de um chute visto como agressão no zagueiro Rodrigo da Ponte Preta. O jogador corintiano pode pegar um gancho de 4 a 12 partidas, mas será julgado apenas na semana que vem. Com isso, tem presença garantida
no clássico deste domingo contra o Palmeiras em Itaquera. Julgamento, lesões, 4 jogos sem vitória. Show, maré ruim. Vamos orar bastante, né, para melhorar, né? Para não acontecer mais, continuar orando forte. Mas acontece no futebol, às vezes a bola entra, como tu mesmo falou, tem jogo que a gente ganhou com a bola, bateu na trave, entrou. A gente, muitos jogos ganhou na insistência. Então acontece, vamos continuar trabalhando. Acho que não pode deixar de trabalhar. Título ameaçado justamente pelo arquirrival Palmeiras, que só não está mais perto do Corinthians na tabela de classificação, porque ficou no empate com o Cruzeiro na última segunda-feira no Allianz Parque. Jogo que ainda rende comentários. Segundo o portal UOL, os jogadores da Raposa teriam recebido um incentivo de R$500 mil para dificultar a vida do Palmeiras, a tradicional mala branca. A notícia não revela quem enviou o dinheiro. 500 mil, o Corinthians não está no ar. Até onde eu saiba, o Corinthians não vem numa situação muito boa financeira para dar 500 mil, pô. Mas eu não sei, nunca recebi isso. Mas eu para ser bem honesto, cara, se acontecesse outros casos de dar, não está dando para perder o jogo. Eu acho que para você receber para perder o jogo aí é inaceitável. Agora, está dando, um outro clube de repente está dando para motivar a equipe adversária, não sei se o dinheiro for declarado, se tiver tudo certinho, eu acho que está tudo bem. Incentivo mesmo é o de jogar um clássico decisivo, confronto direto na briga pelo título, já que a distância entre Corinthians e Palmeiras hoje é de apenas 5 pontos. É pressão para todo lado. A cobrança pelo resultado é maior para nós jogarmos em casa. Então, eu acredito que o Corinthians seja um pouco mais pressionado, mas nada de anormal, como em outras situações de pressão, acho. Nós jogamos na nossa casa, nós temos que nos impor. A gente vem de derrotas, precisa se recuperar. E tem um clássico onde nós vamos buscar os 3 pontos em casa. Pô, eu fico imaginando o Cássio dando essa entrevista. Vocês pagaram 500 para o Cruzeiro vencer o Palmeiras? Será que vão pagar 1 milhão para a gente vencer o Palmeiras? Que seria o mais lógico. Seria o mais lógico. Se declarar tudo bonitinho. Agora, você sabe de uma coisa, que eu me lembrei de uma história. Como é que o Cássio falou isso tirando sarro, né? Claro. Quem é que vai declarar que deu 500 mil para suborno branco de um determinado clube? Me lembrou a Portuguesa. A Portuguesa, sabe, todo final de ano tem aquele relatório final, né? Que você tem ou o balanço final que o conselho tem que aprovar. E os caras olharam lá, 200 mil reais. E estava, entre aspas, gastos pela diretoria para fins específicos. Gastos pela diretoria para fins específicos, aí foram atrás. Teria sido, não estou dizendo que foi, hein? Isso vai fazer um certo tempo. Teria sido para suborno de outros clubes. Então, a Portuguesa, na história da Portuguesa, está declarado um suborno de 200 mil reais. Chegou-se a essa conclusão. Quem chegou a essa conclusão foi o Conselho da Portuguesa. Então, quer dizer, agora só falta o cara falar, não, eu doei 500 mil reais. Vem aí o cara de São Paulo, né, o dono aí da perfumaria, aí eu dei 1 milhão para o Corinthians ganhar do Palmeiras. O cara vai falar isso? Só se for burro. Bom, já que você deu o gancho, então vamos falar do São Paulo, que encara no sábado o Atlético Goianiense lá em Goiânia. No São Paulo, o técnico Dorival Júnior decidiu fechar os 2 últimos treinamentos antes da partida contra o Atlético Goianiense na cidade de Goiânia. A má notícia ficou por conta da lesão do lateral Éder Militão. O jogador sofreu uma contratura muscular na coxa esquerda e deve desfalcar a equipe por cerca de 1 mês. Nesta sexta-feira, o técnico vai decidir o substituto do jogador. Enquanto isso, a equipe tenta encaixar a 3ª vitória seguida na competição. Fato inédito até aqui neste campeonato brasileiro. Mas os jogadores sabem que vão encontrar muitas dificuldades, mesmo enfrentando o lanterna da competição. Eu vejo como um grande adversário e com uma dificuldade enorme. Pode ter certeza que será um dos jogos mais difíceis, tanto contra o Atlético Goianiense contra o Chapecoense. O Atlético Goianiense é um time que, por estar em último colocado, não tem tanta responsabilidade, vai jogar o jogo da vida, vai jogar para frente, tentando ganhar o jogo de nós. Distante 5 pontos da zona do rebaixamento
e a 2 do G9, grupo que pode preencher vagas para a Copa Libertadores do ano que vem. Os jogadores preferem o discurso mais cauteloso. Fizemos um pacto de somar 47 pontos para a gente ter... para a gente livrar totalmente da zona do rebaixamento. E esse é o nosso objetivo nesse momento. 2 rodadas atrás, todo mundo estava falando, o São Paulo vai cair. E hoje a gente, com 2 vitórias, muitas pessoas falam, o São Paulo tem chance de chegar na Libertadores. Então, é jogo a jogo. Parar de pensar, vamos chegar na Libertadores, vamos chegar na Sul-Americana, vamos chegar mais acima. Pelo contrário. Nosso objetivo é 47 pontos para que a gente possa ter uma segurança de não cair para a segunda divisão. E depois disso a gente pensa jogo a jogo. Ainda assim, dependendo de como a situação, não sei se 47 garante não. É mesmo? Eu acho que não. Mas 47 é pouco pra caramba. A parte de baixo da tabela, a briga, tirando o Atlético Goianiense que está em último, que pode renascer com alguma possibilidade se ganhar do São Paulo, eu vejo o Rodrigo Caio falar assim, não, foi o que eu entendi, posso ter entendido errado. O Atlético Goianiense não tem muita responsabilidade, tem toda a responsabilidade, está em último lugar. Se existe alguma expectativa de manutenção na primeira divisão, tem que vencer todos os jogos, tem que ganhar. Exatamente isso. Então, tem chance ainda. Tem chance matemática. Então, se existe chance matemática, óbvio que tem toda a responsabilidade. Não está a passeio. E o São Paulo tem que se cuidar, que ganhou 2 partidas, como há muito tempo não acontecia, mas nem o Dorival Júnior consegue confiar nessa equipe, que é capaz de vencer 2, como venceu os últimos jogos, e apresentar uma performance pífia, como foi diante do Fluminense, que perdeu lá no Rio, jogando absolutamente nada. O problema do São Paulo não são os jogos em casa, são jogos fora, né? Então, aí eu acho que esse é o problema. Esses jogos fora é que vão decidir. E fora o São Paulo não joga nada, né? Acho que ganhou um jogo só, né? Contra o Botafogo, 3-2, se me falha a memória, quando o Hernanes estreou. 4-3, eu acho. 4-3, 3-2, não me lembro bem. Eu sei que foi um jogo... por 3-1, fez 4-3. Isso, fez 4-3. O Hernanes fez 2 gols. Agora, eu acho que na reta de chegada, tanto em cima quanto embaixo, a coisa ficou legal. Agora, voltando a falar do Corinthians, só para dizer, a gente tem a imagem aí... O Fagner fora, o Fagner, aí é problema. O Fagner foi dividir uma bola com o Giovanni Augusto. Não sei se a imagem está pronta, está no ponto. Vamos ver aí. se tem a imagem. E de repente, ele torceu o pé, cara. Tá aí. Ele torceu o pé. Ele sozinho. O Giovanni Augusto não tocou nele. Eu e o Montanha analisamos direitinho o lance, quadro a quadro, e ele prendeu o pé direito que ele está segurando no chão e arrastou. Entendeu? Então ele deve ter ouvido um estalo e começou a doer, ele parou. Mas ele saiu andando, né, foi atendido para o Ceará. Meu grande amigo Ceará está lá. Outra coisa que eu queria falar. Não está mancando tanto. Não está mancando. Talvez seja lá, até deu uma... deu uma corridinha, mas ele para, tá vendo? Ele para, e aí ele vê que não está dando, ele queria voltar, ele falou, bom, não vou forçar. E aí saiu andando mesmo, sem problema nenhum, vamos ver o que o departamento médico do Corinthians vai falar. Foi logo no comecinho do treino isso aí. E preocupa, lógico, porque o substituto dele é o Léo Príncipe, né? E vai marcar quem? O Keno ele vai marcar? E o Dudu, você imagina, né? Aí não dá. Mano a mano não dá. Bom, o Jadson colocou aí nas redes sociais uma foto que eu tô acostumado com essa foto. Olha, ó. Ele diz lá, ó. Pra mim, imagina pro craque. Entendendo bem, hein? Ó, se ele respirar aí, a barriga cai. Londrina, André. Eu tô cansado de tirar foto assim, viu, Pascoal? Quando eu vou tirar foto... Também? Tá visível o tanquinho aí? Nossa senhora. Tá um barril de chope. Então, outro dia eu fui tirar uma foto com a Paulinha, ela falou, Chico, tira uma foto. Eu fiquei sem respirar meia hora, que ela não acertava o foco que ela queria. Então, o Jadson foi tirar essa foto e é isso aí, ó. O Jadson com a barriga presa, né? Sem respirar, respirou e fez assim, ó. Nossa. Tira logo a foto! Tira logo a foto! Tira logo a foto! Tira a foto, desmaiou ele respirou. Depois. Quase que desmaiou. Então, quer dizer, Jadson, você está gordo. Para mostrar que ele está em forma, está em forma, contrariando as críticas. Está gordo, Jadson, está gordo. Emagrece, meu filho, para de comer. Falta um mês só, pô. Caramba, emagrece, para de comer, faz os 3, 4 gols, classifica o Corinthians, depois dá o título, aí depois come o que quiser. Tem Natal, tem Ano Novo. Tem Peru, vai para churrasco lá na fazenda do Danilo. Desculpem, né? E o último lance aí é o seguinte, é querer saber
se o Jô aí vai ser punido ou não vai. Ele que realmente dá um tranco no zagueiro da Ponte, né? E a gente agora vai ficar na dúvida. 1 ou 2 jogos no máximo. Só faltava tirar o Jô, porque o Cássio também já vai para a seleção, aí vai ficar bom. Então vamos ver agora o resultado da nossa enquete dessa quinta-feira? Vamos sim. A pergunta de hoje era para saber se você aprova o uso da mala branca no futebol. E a galera respondeu sim, 60%. Vocês acreditam nisso? O povo brasileiro se acostumou tanto com a corrupção que tá tudo certo. Que tá tudo certo. Eles estão se imaginando jogador e recebendo dinheiro. Não é você que vai receber não, viu? São os jogadores. O programa de hoje tá terminando. Nós voltamos amanhã ao vivo, a partir das 6 da tarde. Um beijão, boa noite e aproveite seu feriado. Fique com o jornal, hein? Que todo mundo gosta de uma caixinha para fazer o que é obrigação. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Eita, capitalismo. Vamos lá. Tchau. Tchau.